Essa passagem que foi lida aqui pelo irmão Jairo, pelo ministro comissionado, ela é uma passagem do Antigo Testamento em que ela é objeto de muitas pregações e muitos estudos. E o que surpreende nessa passagem aqui é um pouco da parte final e como o Senhor fala para o seu povo, quando ele diz: porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E essa passagem, se nós nos apegarmos somente a esse trecho, ela parece ser uma passagem de prosperidade, uma passagem de esperança. Mas o que a gente precisa entender nesse trecho, dos versos 11 a 13, é o contexto histórico, quando o Senhor leva o profeta Jeremias a trazer isso ao povo de Israel. Então, eu gostaria de convidar você a destravar, a prestar atenção nessa mensagem que o Senhor tem guardado para o seu povo essa noite. Que você não coloque nenhum tipo de barreira para escutar essa mensagem que o Senhor vem a trazer. Porque nós vimos do mundo, dos nossos trabalhos, de tantas aflições, tantas tarefas, e às vezes a gente se perde nisso. E o culto, ele nos ajuda, o louvor nos ajuda a nós voltarmos a nós mesmos, nos concentrarmos, e entendermos e procurarmos prestar culto ao Senhor e perguntar: Senhor, o que é que Tu queres trazer essa noite? Para que eu negue mais a mim, as minhas vontades e siga mais a Ti. Nós estamos começando praticamente o ano de 2026. Amanhã faremos somente 15 dias do mês de janeiro. E muitos de nós já devemos ou já pensamos nos nossos projetos para esse ano. Alguns pensam nos seus projetos profissionais, alguns pensam nos seus projetos pessoais, alguns pensam nos seus projetos familiares e ministeriais. E isso é comum para mim e para você, não há nada de errado nisso. Planejar sempre é bom, estabelecer metas para a gente poder saber e dosar até onde nós queremos chegar, tudo isso é bom. Mas essa passagem fala um pouco de um povo do Senhor, o povo escolhido pelo Senhor, que estava cativo na Babilônia, escravizado. Uma situação em que ninguém gostaria de estar, mas pelo que o próprio povo ele plantou, ele veio a colher. E quando você está numa situação difícil, seja com alguém doente na sua casa, seja com um filho, talvez com um desemprego, talvez com a sua saúde, a gente sempre espera que a gente volte para o que era antes, para melhorar, para mudar, para transformar. Só que a gente sempre diz que Deus é um pai, e o pai não só cuida do filho passando a mão na cabeça. Eu lembro bem que agora nas férias, eu e a minha esposa, a gente está se movimentando, uma logística maior do mundo para colocar nossos filhos para eles não ficarem agarrados em videogame, em YouTube e em celular. São as 3 coisas que eles acordam já pensando em fazer. Então é logística, levava um para casa de um amigo, leva outro para casa de acolá, chama um aqui, chama um lá. Mas como pai e como mãe, quando eles saem da linha, a gente conversa, a gente chama atenção, a gente aplica castigo, ordem, obediência dentro de casa, porque o meu desejo como pai é o que meu filho e minha filha sejam pessoas rendidas ao Senhor. Então eles têm que entender o que é limite. E o Senhor aqui, nesse trecho, diferentemente do que esse início da passagem nos transmite, Ele vem a cuidar do seu povo, mostrar para ele que os pensamentos dele são sempre de paz, sempre de prosperidade, no sentido de cuidado com o seu povo, porque Ele quer dar o fim que Ele deseja, que nós esperamos. Mas para Ele dar isso, nós precisamos invocá-lo, nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor.
E a minha pergunta para você essa noite é: esses projetos que eu comecei a falar aqui, você já colocou e já perguntou ao próprio Deus, ao seu pai e ao meu pai, se verdadeiramente é a vontade dele? Se você já fez isso, amém, glória a Deus. E aí me vem uma segunda pergunta: você tem esperado esse retorno do Senhor? Você tem esperado essa resposta dele? E você tem orado, você tem jejuado, você tem estado preparado, se preparando para essa resposta? Ou nós planejamos, executamos e esperamos um dia o Senhor falar para a gente? O povo de Deus, nesse trecho, ele estava sendo tratado por um pai. E eles, cativos, escravizados, esperavam sair daquela situação, como eu falei, mas a recomendação do Senhor, e que Jeremias, representando o próprio Deus como profeta, dizia é: olha, a recomendação do Senhor para vocês é a seguinte: orem por paz, plantem, colham, seus filhos casem, suas filhas arrumem maridos, tenham filhos. Peraí. Se a gente está escravizado, se a gente está cativo, sem poder fazer e sem poder viver a prosperidade que o Senhor tem projetado para a gente, o recado aqui é o contrário. O recado aqui é: crie laços, ore para ter paz, para você viver em paz. Não é nada disso que o povo esperava. O que o povo esperava era: daqui a X anos vocês estarão libertos, eu vou mudar a sua realidade. Mas nesse trecho, o que o Senhor diz não é isso. E parece uma contradição para mim e para você, quando nós estamos desafiando nossos desertos, passando por tribulações. É claro que eu e você esperamos que a solução ela vinha rápido. Mas todo deserto que nós enfrentamos, e aí eu vou pedir e convidar você para pensar no seu passado, talvez no seu presente, ele tem um propósito. Porque os planos do Senhor são de paz, não são de mal. Mas você e eu estamos nos preparando para receber o que o Senhor tem para dar para a gente em 2026. O encorajamento da nossa igreja essa noite é para que você coloque os seus planos, a sua família, os seus projetos debaixo da autoridade do Senhor e esteja focado e se preparando para que esse dia chegue. Na continuidade desse capítulo, o Senhor fala que eles estarão cativos por 70 anos. E imagine só, você receber a resposta que talvez na sua geração você não venha alcançar a terra prometida. Você não venha voltar ou alcançar Canaã. Tomem esposas, gerem filhos. O Senhor falava das próximas gerações. Será que a gente tem confiança em depositar a nossa esperança no Senhor, independentemente do que a gente tenha que passar para chegar onde nós queremos, onde nós desejamos? Porque até lá não havia chegado a hora da libertação. É essa submissão que nós temos que aprender com o próprio Deus. É estar preparado ou nos preparando para o que Ele tem a dar para a gente. Como eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos, um de 13 anos, Caio, e eu tenho o Giovanni de 9. E essa semana, almoçando com o Caio me perguntou assim: pai, quando é que o senhor termina o seminário? Eu disse: filho, esse ano eu termino. Segundo semestre estou terminando o seminário. E aí ele perguntou assim, na singeleza dele, né? E o senhor vai ser ordenado quando? Eu disse: veja, filho, aí é outra história. Eu estou me preparando para o que o Senhor tem me chamado. Mas o convite eu não sei quando vai ser. E isso não me preocupa, porque eu sei que os planos dele são de paz e não são de mal. A minha função e a sua função e o nosso chamado é para estarmos preparados para o que o Senhor tem para a gente. Acreditando que o tempo é dele, como está lá em Eclesiastes. Não é o nosso tempo.
Mas o tempo é a prova da obediência. O tempo é a prova de que nós devemos estar submetidos à vontade do Senhor. Porque o próprio Cristo, Jesus, quando foi batizado, passou 40 dias no deserto. Preparação. Para desempenhar o que ele foi chamado e o que ele foi anunciado para fazer. O próprio Deus se fez filho e habitou entre nós. É muito diferente do que, infelizmente, a gente escuta falando somente de prosperidade. E eu tenho certeza que prosperidade vai muito além de riqueza. Prosperidade vem de saúde, prosperidade vem... O melhor lugar para estar é na minha casa, no meu lar com a minha família. Isso é prosperidade. Cerca de um mês atrás, a gente tem um discipulado lá em casa, que por sinal é nas quartas-feiras, e um grande amigo meu, companheiro de discipulado, ele foi promovido na empresa que ele trabalha, e ele assumiu um cargo muito grande, e aí me chamou para fazer uma oração com ele nessa nova sala dele de trabalho. E a mensagem para ele, que veio do Senhor, foi muito simples. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, como líder, você tem que ser o mais servo de todos. A sua liderança tem que ser uma liderança de serviço. As pessoas têm que olhar para você e por mais que você tenha essa sala linda, a porta tem que estar aberta para todos aqueles que querem conversar com você. Desde a pessoa da limpeza ao seu colega de trabalho aqui. É para isso que nós somos chamados. Para servir. Porque Cristo ele veio para quebrar todos os paradigmas que esse mundo tenta colocar no nosso coração. E, como eu falei, nós devemos nos preparar. Nós devemos estar atentos para o que o Senhor tem nos chamado. E, muitas vezes no culto, eu em oração peço, Senhor, que não vejam a mim, mas vejam a Ti. Que os meus irmãos aqui do louvor, cada um com seu dom, seja na guitarra, no baixo, na bateria, cantando, que ele fique invisível para a igreja. Porque o que tem que tocar os corações não são eles, Senhor. É o louvor que eles prestam a Ti, cada um exercendo o seu dom. Qual dom o Senhor tem te dado? E o que é que você tem utilizado dele? Qual foi a dracma que ele depositou e que ele te entregou para que você possa desenvolver na sua vida? Esse também é um desafio para nós cristãos. Então, que os meus planos e os seus planos estejam primeiro submetidos a quem tem planos de paz e não de mal. Que nós possamos orar, buscar, para que sejamos encontrados e ouvidos, para que Ele possa fazer as maravilhas que Ele deseja nas nossas vidas. E que nós possamos usar os nossos dons para chamar o povo que eleito, a nação eleita, o povo escolhido do Senhor, para pregar e viver um evangelho diferente. Um evangelho que está muito além das portas da igreja. Um evangelho que está na sua faculdade, que está no meu trabalho, que está na visita de um cliente. Eu fico brincando hoje com meu sócio que na minha profissão, quando eu sento na mesa com o cliente, eu fico orando. O cliente vai falando, eu fico orando. Senhor, eu não sei de tudo, mas Tu vai me dizer. Eu não sei, mas Tu vai me dizer. E aí a gente vai quebrando os paradigmas, a gente vai quebrando as cadeias, os entraves, porque esse dom é dado por Ele. Mas nós estamos sempre atentos, ou devamos estar sempre atentos para esse convite para 2026. Então que a gente como igreja esteja encorajado a isso, a trabalhar nessa motivação, porque também é dito na palavra de Deus que os planos dele não se frustram. O que Ele prometer para você, meu irmão, na sua vida familiar, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu para você na sua vida profissional, Ele vai cumprir. Desde que a promessa seja dEle, não seja do seu colega, não seja de alguém. Porque nesse contexto histórico aqui, existiam e se levantavam vários profetas
dando para o povo o que era palatável, o que era bom de escutar. Olha, vai acabar, a escravidão está indo embora, a gente vai sair daqui, vamos voltar para a nossa terra. E todo mundo queria escutar isso. E a carta desse profeta continuava dizendo isso. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vão entregar para vocês o que vocês querem ouvir. E viver o evangelho é falar coisas que muitas vezes não é passar a mão na cabeça, mas é edificar em amor. Nosso bispo, Dom Ximenes, ele fala que a verdade sem amor, ela mata. Que a gente, como chamados que somos, para pregar esse evangelho, falemos em amor, mas olho no olho. Quantas pessoas ao seu redor ainda precisam ouvir de Deus? E a gente tem se segurado com medo da resposta que vai receber, com medo da reação do outro, mas alguém um dia chegou na gente. Seja num convite para um concílio, seja num convite para fazer um ECC, seja num convite para passar de um movimento feito os carimatíncos, um movimento da juventude. Alguém chegou, alguém foi um instrumento, foi o pai, foi uma mãe, foi alguém, mas sempre tem alguém que foi levantado para nos trazer para onde somos hoje. Que tal nós fazermos isso nesse ano de 2026? Colocar além dos nossos planos pessoais, colocar neles, vamos falar mais de Deus para quem está precisando. Tanta gente lá fora precisando, com abalos psicológicos, emocionais, relações de pais com filhos. A gente sempre fala nos EC6 que quando a gente une um casal, a gente está plantando para as próximas gerações. Porque quando eu olho para os meus filhos, a gente até se espanta quando a gente fala, às vezes, brincando e puxa um tom mais para cima, e meu filho, o que é que está vendo? Porque ele não está acostumado a ouvir um tom alto dentro de casa. Então ele já estranha. Que a gente possa regar na vida deles, que a gente possa regar na vida do nosso cônjuge, do nosso irmão, da nossa irmã. Mas estejamos no processo, na caminhada, nos enchendo numa quarta-feira da palavra dele, nos enchendo do Espírito Santo, porque aqui nós não somos nada, mas nós, por misericórdia dele, estamos aqui no altar. Só por isso, por misericórdia. Talvez por mais misericórdia nossa do que de vocês, por estarmos aqui. Mas eu sempre digo que, como está lá em Mateus 7:24, não adianta só ouvir as palavras do Senhor, você tem que praticar. Porque o homem sábio, a mulher sábia, ele pratica as palavras dos ensinamentos do Senhor. Porque quando vier a chuva ou vendaval, essa casa está erguida sobre a rocha. E quando ela é erguida sobre a rocha, pode vir o que for, ela não derruba. Que a palavra do Senhor, que o seu e o meu devocional esteja para isso. Mas mais que isso, separe um momento com Ele, para você poder reservar para o Senhor os seus planos, para você poder separar o Senhor o que é que aflige o seu coração, as suas tristezas, as suas alegrias, para que a gente possa continuar nessa caminhada do Evangelho. E aí, o que a gente tem que fazer é esperar, cumprir o nosso papel e esperar. Eu, como pai, estou nesse desafio para o ano 2026. Meu filho ainda não se integrou no movimento da juventude para a idade dele, mas eu faço meu papel como pai. Eu escuto, eu oriento, eu motivo, eu escuto um não, eu escuto 2 nãos, 3, 4, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas eu estou lá, insistindo. Parece ser chato, mas o meu papel como sacerdote do meu lar é trazer meus filhos para o caminho com o Senhor. Esse é meu papel. É chato, é doloroso, a gente se chateia, perde a paciência, mas é para isso que eu fui chamado dentro da minha casa. Você tem exercido esse papel? Você tem colocado em prática isso na sua vida? Levado os seus para o caminho com o Senhor? Porque o Evangelho é muito mais que isso aqui. O Evangelho é quando a gente acorda, o Evangelho é quando a gente almoça, o Evangelho é quando a gente faz um lanche, quando a gente está com a nossa namorada, com a nossa esposa, com o nosso marido. Esse é o Evangelho. Escutar é para sair daqui e executar.
e praticar o que Ele tem chamado para o seu povo. Então, a mensagem dessa noite, sem me alongar muito, é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busquemos o Senhor nesse ano de 2026. O que é que Ele quer? Que a gente negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é que a gente ainda precisa negar o Senhor para chegar onde queremos chegar, para cumprir e receber o que Ele tem para a gente? Que você nesse ano esteja convidado a isso e motivado a isso. Que você acorde de manhã não somente motivado pelo seu trabalho, mas motivado a saber que o seu trabalho já é dádiva de Deus. O seu dom, o que o Senhor te entregou, já é dádiva do Senhor. Que seus dons, eles sejam utilizados lá fora, mudando, evangelizando, muitas vezes por um falar, por um agir, muitas vezes da maneira que a gente menos espera. E para encerrar, eu queria fazer um testemunho muito rápido aqui. Eu conversando com a irmã aqui mais cedo, minha esposa foi a primeira a fazer o cursilho na minha família, lá em 2010. E quando ela chegou lá em casa, ela chegou diferente. E eu não entendi o que era aquilo. Mas no mesmo dia que ela chegou, antes de eu dormir, ela estava de joelhos na minha cama, no chão, orando. Eu tinha 5 anos de casado e eu nunca tinha visto minha esposa orar de joelhos no chão. E o que eu vi ali nela, sem me dar uma palavra, sem me entregar uma palavra do Evangelho, sem nem me apresentar a Bíblia, eu disse: eu quero isso para mim. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que Deus tem, mas eu quero isso para mim. E com mais 3 dias, ela começou a conversar as experiências dela do cursilho, e eu resolvi fazer. E Deus me deu um recado no cursilho que eu fiz em 2011, em novembro de 2011. Ele disse: você agora está preparado para ser pai. Lembra aquelas suas 12, 14 horas de trabalho? Acabou. Sabe por que eu estou lhe preparando para ser pai agora? Porque o seu Deus era o trabalho. Porque o seu Deus era a meta. Porque o seu Deus não era eu. Agora que eu sou dono da sua casa, você está pronto para ser pai. E esse recado me deixou muito atordoado, muito assim, desorientado. E no mesmo domingo, quando eu cheguei em casa, falei isso para minha esposa. E ela tinha aberto para mim que ela já orava 2 anos para ser mãe e não tinha coragem de me dizer. Porque o meu ritmo de trabalho era tão grande, tão violento, que ela não via futuro em ser mãe naquele momento comigo. E depois de 9 meses, para cumprimento da promessa dele, nasceu meu primeiro filho, Caio Davi. Exatamente 9 meses depois do meu cursilho. E eu digo sempre que a minha família foi promessa do Senhor. Ele já nasceu num lar cristão. Ele já nasceu num lar em que o pai e a mãe dele sabiam que deveriam estar submetidos aos planos dele, que é de paz e não de mal. Mas a gente precisou passar pelo processo para que a gente pudesse ter essa dádiva, a dádiva do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem sonhos, guarde-os, entregue-os ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele tem para mim e para você. Mas ore, invoque, procure, vá para o seu lugar em secreto, como diz em Mateus, no Evangelho de Mateus. Guarde o seu lugar em secreto, entregue para Ele o que talvez você não tenha coragem de entregar nem para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para o seu filho. Porque existe um Pai que escuta todas as nossas dores. Existe um Pai que entende todas as nossas aflições. E que Ele sabe o tempo do deserto acabar. Ele sabe o tempo de entregar o que nós esperamos, do jeito dele, da maneira dele,
para mostrar para mim e para você que não é pelo nosso braço, é pela vontade e pelo entendimento e o amor que Ele tem depositado a mim e a você. Que o Senhor cuide dos seus projetos, mas que você aprenda a deixá-los debaixo da autoridade e do amor do Pai. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. O Teu recado foi dado para quem precisava receber, Senhor. Não há promessa Tua que não se cumpra. Não há projeto Teu que se frustre, Pai. O que nós precisamos é Te clamar, Senhor, Te invocar, porque Teus planos são de paz e não de mal. Que a gente possa confiar em Ti, Senhor, mas saber que o processo ele é necessário, Pai, para recebermos o que Tu tem guardado para nós, Senhor. Talvez as Tuas promessas ainda não tenham chegado aos nossos corações, Senhor. Então eu Te peço essa noite, Pai, mais intimidade contigo, Senhor, para que nossos ouvidos espirituais estejam atentos ao que Tu tem derramar aqui ao Teu povo, Pai. Fala a cada coração aqui, Pai. Destrava qualquer tipo de bloqueio pessoal, de história de vida, de passagens dolorosas, Senhor. E nos levanta como Teu povo, Senhor, para que nós tenhamos uma vida viva contigo, Pai. Uma vida viva, Senhor. Faz isso por nós, Pai, porque Tu amas os Teus filhos, Senhor. E o que Te clamamos, Senhor, Tu escutas nos céus, Pai. Faz diferença nas nossas vidas, como Tu fizeste na minha um dia, Senhor. Cuida de cada um aqui da maneira que só Tu podes, Pai, e que nenhum homem pode. Que estejamos atentos aos Teus projetos e nos preparando para receber a melhor parte do que Tu tem guardado, Senhor. É o que eu Te peço essa noite, em nome do Teu Filho Jesus.